Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Entre Elas. Vamos conversar sobre exercício físico e saúde da mulher? Vamos falar sobre qualidade de vida? As mulheres estão vivendo mais e para isso elas têm que se preparar. Não é isso, Marilene? Eu me preparo. Eu faço questão de fazer exercício físico. Isso aí. E eu faço exercício físico desde quando minha filha mais velha nasceu. Antes eu fazia, que eu era baliza de escola, eu nadava. Não era um exercício sistemático numa academia. Mas depois que minha filha nasceu, tem 54 anos isso, eu nunca mais parei de fazer exercício físico. Isso aí, ótimo. Nunca E mais isso é parei. muito maravilhoso, né? Então, É. vamos saber mais sobre isso. Você vai se amarrar nesse programa, aposto. Desde já, pode começar a dar seu likezinho, seu gostei, joinha. O Entre Elas é você quem faz. E sabe qual é o resultado disso? Hoje a gente tem um podcast de maior audiência do sul do estado, graças à sua participação. A gente conversa hoje com a professora Cíntia Schiavini. Ela é muito maravilhosa. Você vai ver só. Confere. Seja bem-vinda, Obrigada. Cíntia. Obrigada pelo convite mais uma vez, né? Que bom que você está aqui com a gente. Como é que a gente fala para as mulheres? Olha, cuida da sua saúde. Eu costumo dizer o seguinte, como que você quer chegar mais velha? Na melhor idade. Aos ou 80 anos, Aos como eu. 80, aos 90. Eu sempre pergunto isso. Porque quando a gente pergunta como você quer chegar, as pessoas param para analisar. Como que eu quero chegar aos 80, 90? E a gente sabe que o exercício físico hoje é a ferramenta mais saudável, sem efeitos colaterais que a gente tem para ter uma longevidade. E você sabe, Cíntia, isso é muito profundo. Porque a gente não pensa na velhice. A gente só pensa na velhice quando a gente esbarra com ela, dá de cara com ela. É impressionante. Eu tô vivendo isso com meu pai e com a minha mãe, né? Os meus pais têm 88 anos, o meu pai é mais velho que a minha mãe em 15 dias. O meu pai não ouve, o meu pai tá andando com dificuldade, o meu pai tá esquecido, tá sem memória, tá cheio de problemas. E a minha mãe não anda mais. E aí eu fico pensando, vamos supor que eu chegue... É isso que eu aos quero para 80. mim? Não, é isso. Eu falo assim, gente, é isso que eu quero para mim. Dar esse trabalho todo para meus filhos. Eles não merecem. E aí eu comecei a fazer pilates. Foi alguma Ótimo. coisa. Mas eu vou fazer exercício, vocês vão ver só. Eu costumo dizer que não é só quando a gente chega na velhice. Quando a gente passa por algum problema de saúde, a gente também pensa. Sim. Porque na hora que a gente está mais fragilizado, que a gente vai perceber como o nosso corpo está fraco. Sim. E isso nas mulheres é muito marcante quando a gente entra na menopausa. Então é um momento onde tem um divisor de águas na vida da mulher. Sim. E a gente percebe que ele fica mais fragilizado, ele está mais fraco, ele está pedindo alguma coisa a mais para que a gente possa se sentir mais viva. E aí, nesse momento, as mulheres, elas às vezes buscam. Mas a gente pode resolver tudo isso se a gente buscar um exercício antes desses momentos chegarem. Então, pensar na longevidade, né? A gente fala muito de longevidade, vida saudável, mas é nós pensarmos isso antes da velhice chegar e antes de ser acometido por alguma doença, seja ela grave ou não, mas a gente precisa pensar num corpo forte. Sim. E eu vi uma frase da Fernanda Martins. Eu encontrei com ela na academia. E a Fernanda maravilhosa, ó, beijo pra você, Fernanda. E ela estava fazendo exercício, pegando um monte de peso e tal. Ela falou, Regina, quem mantém o esqueleto em pé quem mantém o ser humano em pé não é o esqueleto, são os músculos. Isso. Aí eu parei e pensei, gente, eu nunca tinha pensado sobre isso. É. É verdade. É. A gente fala que os músculos são a nossa poupança de vida, né? Quanto mais músculo eu tiver, mais forte o meu corpo está. Mas a gente precisa pensar que o corpo ele precisa de todas as capacidades físicas. Força, flexibilidade, mobilidade, condicionamento cardiovascular. Nós, mulheres, precisamos pensar muito no exercício aeróbico, porque nós temos uma grande chance de serem acometidas por doenças cardiovasculares. Então, a gente precisa treinar esse coração, e aí são as atividades como caminhada, esteira, bicicleta, caminhada na rua. Mas o músculo
é a nossa poupança, porque é muito difícil a gente conseguir ganhar massa muscular depois de uma certa idade. Então, a gente precisa fazer essa poupança, a poupança da saúde. Então, são Qual diversas... tipo de exercício que você aplica na sua academia? Então, Uma mulher que está na menopausa. Eu falo que são todos os exercícios, né? Porque não dá pra gente desvencilhar o exercício de força do cardiovascular, nem o exercício de fortalecimento de centro de corpo, como você faz o Pilates. Então, a gente faz o quê? Trabalha todas as capacidades físicas que são importantes para essa condição dessa mulher. Então, é o cardiovascular, que é muito importante, pegar peso para ganhar massa muscular, os exercícios de flexibilidade e de fortalecimento de centro de corpo, que é onde está ali a coluna, que a gente consegue fortalecer e proteger esse corpo. Para você que está em casa, deixa eu esclarecer isso aqui. A professora Cíntia Schiavini tem um estúdio que é muito bacana, é algo totalmente diferenciado em Cachoeiro. E ela faz esse trabalho. Onde que é o seu estúdio, Cíntia? No Gilberto Machado, na rua ali do Laboratório Santana. Nós estamos ali há 10 anos. Laboratório Santana? Na rua do Laboratório Santana. Por trás da rodoviária. Por trás da ali. rodoviária. Ah, tá. Tá, legal, legal. E ela faz esse trabalho bacana, que trabalha o corpo todo? Pois é isso aí. E só tem gente bacana lá com ela, ó. Maravilhoso. É gente tão bacana que eu fico até sem graça de lá, entendeu? Porque eu sou preguiçosa. Mas eu vou chegar lá, Vai chegar. Eu vou chegar lá. Qual a sugestão que você dá para uma pessoa preguiçosa? Eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa buscar o exercício que você tenha mais afinidade. Não existe exercício melhor ou pior, tá? Existem exercícios que são mais importantes, como a gente falou, pegar peso para ganhar músculo. Mas nada impede, por exemplo, que você participe de uma aula de dança, que você participe de uma aula de pilates, que você jogue beach tênis, que está tão em evidência porque são atividades coletivas. O que é mais importante, que a gente precisa colocar na concepção dessas mulheres, é que elas precisam se movimentar. Independente de qual modalidade ela escolha. Todas elas trazem resultados. Porque tudo ali vai ter um trabalho de resistência, você vai sair da inércia, você vai sair do sedentarismo. Então a gente pode escolher aquela que a gente tenha maior aderência. Com quantos anos uma pessoa pode começar a fazer exercícios regulares? Não tem idade para começar e não tem idade para parar. A gente costuma dizer o seguinte, crianças, a gente tem algumas particularidades, eu já vim aqui falar sobre crianças, acho que a gente já falou sobre, mas a mulher ou o adulto, o homem, não importa. A gente sabe que hoje os estudos mostram que não existe uma data determinada ou um período determinado para você começar. O cérebro, ele é muito inteligente no intuito de que ele vai aprender qualquer coisa em qualquer idade. Eu tenho alunas de 90 anos. Então, a gente sabe que o aprendizado, ele acontece até no momento chegar lá. Que nós estivermos aqui. Eu só vou parar de fazer exercício quando eu estiver morta. Isso mesmo. E que vai demorar, né? Vai, porque você tomara que demore muito, porque eu adoro academia. Na verdade, Adoro. O que a gente precisa entender? Tem pessoas que não gostam do ambiente de academia. Tudo bem, não tem problema. Mas ela tem que pensar que ela precisa encontrar um mecanismo que seja de aderência dela. Eu gosto muito de usar os exemplos das aulas de Zumba, que são uma febre. Pessoas amam, porque é música, é dança, é um grupo participando. Isso tem um valor fenomenal, porque você está atuando na área física, mas também social daquele indivíduo. Isso, para nós mulheres, isso é muito importante. Então, a gente precisa entender que o corpo ele precisa de movimento, mas antes desse entender da importância do movimento, é aquilo que te traz prazer e te dá aderência. Caso contrário, você não consegue fidelizar. Não vai haver uma coisa que é muito importante no exercício: constância. Se você não tiver constância, o resultado ele não vem. Vocês estão ouvindo? Não, porque eu estou ouvindo, né? Isso foi para mim. Foi para você também? Então fique ligado. Então eu posso começar em qualquer idade, Pode. dar continuidade em qualquer idade, posso começar aos 80 anos. Pode, deve. Aí a gente sempre fala o quê? Vamos começar com orientação, procure um profissional de educação física que saiba te orientar, porque a gente não pode negligenciar que esse corpo ele envelheceu. Uma pessoa aos 80 não é o mesmo corpo de 20. Então, eu preciso prestar atenção nas defasagens que esse corpo apresenta para que esse exercício não seja nocivo. Então, sobrecarga, volume, qual exercício esse idoso de 80 anos ele vai poder fazer. Então, procure um profissional habilitado para trabalhar com esse público e
cuide do corpo. Afinal, a gente mora nele, né? A gente mora... Primeira casa. Professora Cíntia, você falou sobre a prevenção de doenças cardiovasculares. Isso. Outras doenças que o exercício físico previne, quais são? A gente pode pensar em várias doenças, mas a gente sempre tem que linkar uma com a outra. Doenças cardiovasculares, a gente pode ter hipertensão. Que está ligada. A gente consegue controlar com o exercício físico. Diabetes, a gente também consegue controlar. Se a gente pensar na obesidade, a gente já está aí controlando diversas doenças, né? Que não são transmissíveis. A gente precisa pensar na osteoporose, que é um grande problema também das mulheres. Então a gente precisa prestar atenção. Você acredita que eu faço exame? E tá sempre bom. Sempre. É impressionante. Eu não tenho um pingo. Eu levo cada tombo, porque eu sou meio desastrada. Eu levo cada tombaço, eu não quebro nada. Porque eu não tenho nenhum pingo de osteoporose. O que a gente precisa pensar é nisso. Quedas. Muitos idosos, às vezes, são acometidos com quedas e vão ficar acamados. E aí a gente faz assim, o que a gente vai pensar com esse idoso acamado ou numa cadeira de rodas? Então o exercício ele pode ajudar no tratamento dessa osteopenia ou osteoporose que já estiver instalada. Por quê? Porque a gente vai ganhar músculo. Músculo é o que sustenta esses ossos. O envelhecimento no nosso corpo ele é natural. Não tem como a gente apertar um botãozinho e falar que não vai mais envelhecer. Exatamente. Mas a gente precisa cuidar desse corpo para chegar no envelhecimento melhor, mais forte. É isso que a gente precisa pensar. E as diversas outras doenças. A gente fala muito hoje da obesidade, porque é uma doença, né? É um problema que a gente encontra. E que a gente vê na infância até a idade adulta. E outra coisa que as pessoas têm que entender, e isso eu falo desde que eu era adolescente, né? Porque eu sofro com obesidade desde criança. A obesidade, ela é progressiva. Isso. Né? Incurável, você pode estar dessa finura. Se você foi obesa, você vai continuar obesa. Incurável, progressiva e letal. Você morre porque você é obesa, sabe? Ninguém é obesa porque quer, gente. Ninguém. Você morre disso. Você não vai morrer porque você está gorda. Você vai morrer porque sua pressão está alta. Isso você aí. vai morrer porque você sobrecarrega seu coração. Isso aí. Você vai... É como AIDS. Você não morre do vírus. Você morre de qualquer infecção que você tenha no corpo. Eu costumo dizer que a gente não dá o devido valor e a importância, muitas vezes, é uma questão social, né? Da doença. Porque é uma doença. A obesidade é uma doença. É uma doença. E aí a gente precisa ter todo esse olhar que além do fisiológico, do social, para que essa pessoa ela realmente consiga sair dessa inércia, sair do sedentarismo, para que ela possa melhorar. Como você falou, quem é obeso, ele não tem cura. É um corpo que ali ele vai ter que estar sempre o quê? Monitorado, cuidado, para que ele não venha desenvolver novamente o sobrepeso. Sabe, Cíntia, eu sempre falei, é até bom, né, abrir meu coração aqui no programa. Eu sempre falo, eu tenho preguiça de ir para academia. Eu não tenho preguiça, eu tenho vergonha. Eu me acho desajeitada, eu me acho desconectada, eu sinto muita vergonha. Não tem roupa de ginástica pro meu tamanho, sabe? Isso aí. Não tem. Você pode procurar a cidade toda. Então você fala assim, a Regina tem preguiça. Gente, eu tenho muita vergonha. Eu sou muito desajeitada para fazer um exercício. E assim, eu já tenho obesidade desde criança. E o que aconteceu comigo em criança? A minha mãe não deixava a gente sair para brincar. Sim. Eu nunca corri na rua, eu nunca brinquei. Tanto que eu falei, os meus filhos vão ter uma infância diferente. E graças a Deus tiveram. Então, assim, eu nunca joguei bola, eu nunca fui baliza do liceu, eu nunca fiz nada disso. Eu não podia. E isso eu ficava só dentro de casa estudando, eu sempre fui extremamente estudiosa, e isso só foi aumentando a minha doença. E aí, na verdade, você olha assim, você, enquanto mulher, né, uma infância que você identifica todas essas questões que você acabou de falar, mas vem um momento em que você entra na menopausa, que outras questões elas vão começar a surgir, diminuição de produção de hormônios, e aí vem a osteoporose, porque independe ou não de você estar com sobrepeso ou não, ela vai se instalar. E outra coisa, você vai engordando. Uma doença progressiva. O metabolismo ele fica mais lento na idade mais velha, né? Então você tem que prestar atenção que é na mulher, né? Isso é uma reação em cadeia. É uma reação em cadeia. Se a gente vai deixando isso
se instalar, vão vir outras doenças. Exatamente. Outras doenças crônicas, a hipertensão, a diabetes, e aí as doenças cardiovasculares, e que a gente precisa prestar atenção, até chegar ao nível de você machucar um joelho, sofrer uma queda, Sim. e aí todos os problemas eles vão se desencadear em uma única condição. A condição de que você vai ficar mais limitada, mais afastada do convívio social, mais inibida de fazer as coisas que você faz exatamente por uma questão que está iniciando aonde? Lá na sua infância, com sobrepeso, e que você não teve uma vivência motora, como a gente fala. Não tive. E que hoje a gente está vendo os adultos chegarem nessa condição. Então, assim, falar sobre a saúde através do movimento é de extrema importância, porque a gente tem um tabu de que só pode fazer enquanto criança. E a gente não pode fazer só quando criança, Isso a gente é faz legal de ouvir. em Isso é legal qualquer de ouvir. idade. Isso Ô, é muito Cíntia, legal. você fala tão bem. Eu ficaria te ouvindo aqui o resto da vida. Mas, também. infelizmente, nós vamos ter que terminar, porque o nosso tempo já Cíntia, foi. eu sempre falo Ela é assim... especial. Não, ela é uma injeção de otimismo. Me dá até Nossa, vontade para academia. maravilhosa. quando Olha, eu ouço quero a ver o dia Cíntia. que eu vou te levar para lá. Eu sou muito desengonçada. É isso aí. A Marilene não entende isso, porque ela nunca foi gorda, mas eu sou muito desengonçada, sabe? Eu sou muito esquisita. Mas, sou a pessoa mais bacana do mundo, mais legal, sabe? Inteligentíssima, mas preguiçosa. Tem que usar essa inteligência bom. agora para se movimentar a seu favor. Então vamos fazer isso, querida, vamos fazer isso. Cíntia, faça suas considerações finais. Que pena terminar essa É uma entrevista. pena mesmo. Eu não quero terminar. Bom, vamos lembrar de uma coisa, as mulheres que estiverem me ouvindo. Exercício físico, ele não tem um prazo de validade. Vou fazer até a idade, até 50 anos. Não. Do momento que você achar que ouvindo o que eu estou falando aqui vai te ajudar em alguma coisa, levanta do sofá, se matricule em uma academia ou em qualquer área de atividade física que você queira. Que seja caminhar na beira-rio, que seja fazer uma aula de ginástica na sua comunidade. Movimente-se. Porque enquanto a gente está se movimentando, o corpo está entendendo que nós estamos vivos. Olha. A gente está Que fazendo bom. com que esse corpo ele se mantenha vivo, ativo. Se a gente para de fazer o movimento, o cérebro entende que a gente realmente não preciso mais fazer nada porque esse corpo ele já está parado. Movimente-se. Cuide do seu corpo porque você mora nele. Ai, que bacana. Gostou? A gente amou de paixão. Então, tá na hora de você dar seu like. Compartilhar isso. Sabe aquela amiga gordinha que tem preguiça de ir pra academia? Uma Regina Monteiro da vida? É com ela mesmo que você vai compartilhar, tá bom? Até o próximo Entre Elas.